can't heal. He can make claims. Alguém disse, o diabo pode curar. O diabo não pode curar. Ele pode fazer alegações. Like someone trying to get back to manager said, "Why, Brother Branham said, well, Jesus said there'll be many come to me in that day and said, Lord, have I cast out devils in thy name and everything like that?" Como alguém tentando pegar o administrador disse, ora, irmão Branham disse, bem, Jesus disse, haverá muitos que virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, expulsei eu demônios do teu nome, e tudo mais assim. But that doesn't mean you're Christian. It's also these signs shall follow them believe. Bem, disse, aquilo não significa que você é cristão. Ele estava falando sobre estes sinais seguirão aos que crerem. Brother said, but just a minute. That's way you ecclesiastical bunch. O irmão disse, mas só um minuto. Esta é a maneira, vocês, bando de eclesiásticos. That you fail to see the real meaning of the Scripture. You do always err in your heart, teaching for doctrine and tradition of man. Disse, vocês falharam em ver o verdadeiro significado da Escritura. Vocês sempre cometem erros em seu coração, ensinando como doutrina as tradições do homem. They fail to see that to be the Son of God. They said he's Beelzebub. Eles falharam em ver que aquele era o Filho de Deus. Eles disseram, ele é Beelzebu. They fail to see the Scriptures that clearly point to Jesus being that. Eles falharam em ver as Escrituras que claramente apontam para Jesus como sendo aquilo. He said, oh, you hypocrites, that you can discern the face of the skies, but you can't discern the signs of times. Ele disse, hipócritas, disse, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo. Or, if you'd known you should have known me. You know my day. The things that were supposed to be. Pois se conhecesseis, conhecerias a mim e a meu dia, e as coisas que estão por vir. And we see today that God promised in these last days that these things would take place. What's the matter with the people that are blind? E vemos hoje que Deus prometeu nestes últimos dias que estas coisas aconteceriam. Qual o problema com as pessoas? Elas estão cegas. That's demon power, even in the ecclesiastical realm. Aquele é poder do demônio, mesmo no estado eclesiástico. You said Jesus never said anything. Tu disseste, Jesus nunca disse nada. They said we cast out devils. Eles disseram, nós expulsamos demônios. Jesus said, I know nothing about it. Jesus disse, nada sei sobre isto. They were saying things that they didn't do. Eles estavam dizendo coisas que eles não fizeram. Oh, someone said a certain denomination church. He said, let preacher Branham heal one and I'll heal another. Alguém disse, uma determinada igreja denominacional, ele disse, deixa o pregador Branham curar um e eu curarei uma dúzia. I said, if I heal one, you can heal another. Eu disse, se eu curasse um, você poderia curar uma dúzia. He said, if you had a gift that you say you have, like that, said, won't you go out to the hospital and say, all your sick people get up, come on out, because they all have to obey you. Ele disse, se você tivesse um dom como você diz que tem, assim, disse, por que você não vai ao hospital e diz, todos vocês doentes, levantem e vão embora? Disse, todos eles teriam que obedecê-lo. I said, are you a gospel preacher? He said, yes, sir. Eu disse, é você um pregador do Evangelho? Ele disse, sim, senhor. I said, go down here to Bootleg George and say, you're all saved, come on out. Eu disse, desça aqui embaixo no bar e diga, todos vocês estão salvos, vão embora. He said, I could if they believe me. I said, so can I. Ele disse, eu poderia se eles crescem em mim. Eu disse, eu também poderia. There you are. Faith in the word. Aí está você, fé na palavra. You couldn't save no one. Você não poderia salvar a ninguém. And preaching the gospel of salvation doesn't make you a divine savior. No more preaching divine healing makes me a divine healer. But it's the faith in God's spoken word. E pregar o evangelho da salvação não faz de você um salvador divino, tanto quanto pregar a cura divina não me faz um curador divino, mas é a fé na palavra falada de Deus. And I know this, that some of us have more faith than others. And those who have abundance of faith are supposed to pray for those. E eu sei disto que alguns de nós temos mais fé do que outros, e aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. But if you don't live the right kind of life, you better leave away from it. The devil will laugh at your prayer. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disto. O diabo rirá de sua oração. But when you live right and do right and act right and have faith in God, Satan will tremble when you speak. Because God swore under obligation he'd take care of that prayer. That's true. Mas quando você vive certo e faz o que é certo e age certo e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar, porque Deus jurou que ele cuidaria daquela oração.
Isto é verdade. Now, listen. Abraham now an old man. Agora ouçam. Abraão agora, um homem velho. Oh. I'll hurry through. Oh, vou me apressar. An old man now, well stricken in age. 100 years old. God had done, give him this son. About 16 or 18 years later, making him maybe 118, 20 years old. Um velho agora, com idade bem avançada, 100 anos de idade. Deus já lhe tinha dado este filho cerca de 16 ou 18 anos depois, ou talvez 118, 20 anos de idade. He said, now take him up, destroy him. Ele disse, agora leve-o para cima, destrua-o. And Abraham staggered not at the promise. E Abraão não titubeou na promessa. Listen to this. He was like God. He had a part of God in him. Or he believed. Ouçam isto. Ele era como Deus. Ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Listen, 18th verse. And who against hope believed in hope. Ouçam, versículo 18. E o qual, em esperança, creu contra a esperança. Wasn't even any hope for him. Yet he believed in hope, that he might become the father of many nations according to that which is spoken, so shall thy seed be. Não tinha nem mesmo esperança para isto. Entretanto, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Now listen, 19th verse. Put on the jacket. Hold up the cup. Watch. Agora ouçam, versículo 19. Vista a couraça, segure a taça. Observe. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Now, if your father Abraham, who you're a child of through Christ, considered not his own body when he was dead, what about yours which is alive this morning? Agora, se seu pai Abraão, do qual você é filho, através de Cristo, não atentou para seu próprio corpo quando estava morto, e que tal o seu, que está vivo esta manhã? See what I mean? Vem o que quero dizer? And that was before Christ came. That's before any atonement was made. That's before the great cloud of witnesses has gone on. Before the Holy Spirit came. And Abraham believed God. E aquilo foi antes de Cristo vir, aquilo foi antes de qualquer pacto ser feito, aquilo foi antes da grande nuvem de testemunha ter seguido, antes do Espírito Santo vir, e Abraão creu em Deus. Being not weak in faith, he considered not his own body. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Don't consider your sickness. Consider what God said about it. Não atente para a sua enfermidade, atente para o que Deus disse sobre ela. If I had considered mine, when Mayo brothers told me you're finished, I'd have been finished. Se eu tivesse atentado para a minha, quando os irmãos Maio me disseram, você está acabado, eu estaria acabado. But I didn't consider my body. I didn't consider my sickness. I didn't consider what they said. I considered what God said. Mas eu não atentei para o meu corpo, eu não atentei para a minha enfermidade, eu não atentei para o que eles disseram, eu atentei para o que Deus disse. But when I was blind, go around here, glasses on, couldn't even get a haircut, take my glasses off in the barber in my head, shake that, sit down, then cut somebody else's hair while I get back in the barber chair and try to cut mine. Mas quando eu estava cego, saía por aí de óculos, não conseguia nem mesmo ir cortar o cabelo. Tirava os meus óculos na barbearia e minha cabeça agitava até eu ter que me assentar. Deixava que ele cortasse o cabelo de outra pessoa, então voltava para a cadeira de barbeiro e tentava cortar o meu. What if I would consider? O que seria se eu tivesse atentado para isto? But I didn't consider the blindness of my eyes when I learned of God. Porém, eu não atentei para a cegueira de meus olhos quando aprendi de Deus. When the doctor told me one mouthful of solid food would take your life. Quando o médico me disse, um bocado de comida sólida tirará a sua vida. When I pulled up, my mother sitting there as a witness. Quando eu puxei, minha mãe está sentada ali como testemunha. They giving me barley water and strained prune juice. I lived on it for a year nearly. Eles estavam me dando bebida à base de cevada e suco de ameixa seco coado. Eu vivi por meio disso 1 ano aproximadamente. They said, well, one mouthful of solid food would kill him. Eles disseram, bem, um bocado de comida sólida o matará. I just began to read the Bible and found God in my soul. Eu comecei a ler a Bíblia e encontrei Deus em minha alma. I read in there where it said, whatsoever things you desire when you pray, believe you receive it.
Eu li ali onde diz: qualquer coisa que desejardes quando orardes, crede e recebereis. Never been a prayer said at our table. Nunca tinha sido feita uma oração em nossa mesa. I remember Dad sitting on the corner there. Eu me lembro de papai assentado ali na ponta. I said, can we pray? Eu disse: podemos orar? Mom looked over and started crying. Pop didn't know what to do. Mamãe olhou e começou a chorar, e papai não sabia o que fazer. I said, God. Eu disse: Deus! Had the Bible laying on the table. Estava com a Bíblia em cima da mesa. I said, if I die, I'm coming home trusting you. Your word said this. Eu disse: se eu morrer, vou para casa confiando em ti. Tua palavra diz isto. I've got to either consider what the doctor said or consider what you said. I've got these words for a year and it ain't no better. I'm getting worse. Eu tenho que atentar ou para o que o médico disse ou atentar para o que tu disseste. Eu aceitei a palavra dele por 1 ano e não estou melhor. Estou piorando. I'm not considering what he said anymore. I'm considering what you said. Eu não atentarei mais para o que ele disse. Atentarei para o que tu disseste. I asked the blessing. We had beans and cornbread and onions. E pedi a bênção. Comemos feijão, pão de milho e cebola. I took a dish, go up now and started eating them. Eu enchi um prato daquilo e comecei a comer. The first bite went into my stomach like to kill me. A primeira mordida que foi para meu estômago parecia que ia me matar. I had to hold my hand over my mouth to keep it from coming back. Tive que colocar minha mão em minha boca para evitar que voltasse. It kept coming back and forward down, coming back and forward down. E aquilo continuou voltando e eu engolia. Voltava, eu engolia. But I didn't consider my stomach. Porém, eu não atentei para o meu estômago. I considered what God said about it. Not what I felt. It just burned me up. Eu atentei para o que Deus disse a respeito daquilo, não o que eu sentia. Aquilo estava me queimando. I went out on the street and was walking down the street like there's a water around. And I said, how you feeling, Billy? I said, wonderful. Eu saí para a rua e estava andando assim pela rua. A água escorria pela minha boca. Disse: como você se sente, Billy? Eu disse: muito bem. Days passed, weeks passed. Still walking, standing down the ditch. With my stomach like this, holding my hand like that, tapping like that, thinking, oh, how I love Jesus. Dias passaram, semanas passaram. Ainda andando, encontrava-me em uma vala, com meu estômago assim, colocava minha mão assim, socando com o soquete assim, cantando: oh, como ama Jesus. Laid down and throw some more dirt in the heart. Oh, how I love Jesus. Eu o punha no chão, então jogava mais terra, gritava: oh, como ama Jesus. Just belching that food up, coming back. So when you headed out, you hardly work. Simplesmente arrotando aquela comida, voltava, a cabeça girava, tanto que eu mal conseguia trabalhar. But how you feeling this morning? Don't you sick? I said, dude, I feel wonderful. Diziam: como está se sentindo esta manhã? Billy, você está doente? Eu dizia: não, sinto-me muito bem. And later on, when I testified, somebody said, you lied then. Então, mais tarde, quando eu testifiquei, alguém disse: você mentiu então. And I said, no, I never. I wasn't talking about these things here in the body. They're dead. I reckon Christ alive in me. Eu disse: não, nunca. Eu não estava falando sobre estes sentidos aqui do corpo. Eles estão mortos. Eu considerava que Cristo flui de dentro de mim. I said, I was taking what he said and I felt wonderful about it. Eu disse: eu estava tomando o que ele disse e me sentia muito bem a respeito disto. There you are. Aí está você. Consider not your own body. Consider not the diseases. For they are of the dead. Right. Consider God's promise. Não atente para seu próprio corpo. Não atente para as enfermidades, pois elas são do diabo. Certo? Atente para a promessa de Deus. Someone not long ago said, now look, you can't preach divine healing in the atonement. Smart Baptist preacher. We just do all that. Alguém há não muito tempo atrás disse: agora veja, você não pode pregar a cura divina no pacto. Um esperto pregador batista que foi... So now I won't argue with you about the atonement, which I know you haven't got a foot to stand on. Very fundamental. Eu disse: agora não quero discutir com você sobre o pacto, o que sei que você não tem base para se firmar, bastante fundamental. I said, I know you haven't got a foot. Here's one scripture. I said, boy, you'll take the whole thing out. Eu disse: eu sei que você não tem base. Aqui está uma escritura. Das 40, tirará toda a coisa. He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, with his stripes we are healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. I said, where you apply that to? Calvary? Eu disse: onde você aplica isso? Ao Calvário? I said, you believe the
seven redemptive names, compound names, belongs to Jesus? Eu disse, você crê que os 7 nomes redentores, nomes compostos, pertencem a Jesus? If he wasn't and didn't fulfill it in him with them seven compound names, he wasn't Jehovah Jireh. Se ele não fosse e não cumprisse, e nele estivessem aqueles 7 nomes compostos, ele não seria Jeová Jireh. There is Jehovah Jireh. God's provided sacrifice. Aí está Jeová Jireh, o sacrifício provido por Deus. And you'll have to admit that or say he wasn't the Son of God. E você terá que admitir isso ou dizer que ele não era o Filho de Deus. Then if he is Jehovah Jireh, he's Jehovah Rapha, the healer also. Então, se ele é Jeová Jireh, ele é Jeová Rafa, o curador também. For all seven compound names, our victory, our banner, and our shield, and our buckler, and our healing, and our salvation, our provided sacrifice, all laid in him. Pois todos os 7 nomes compostos, nossa vitória, nossa bandeira, e nosso escudo, e nosso broquel, e nossa cura, e nossa salvação, nosso sacrifício provido, tudo colocado nele. And when he died at Calvary, he, principality, raised up, threw his hands up, said, it's finished. Hallelujah. E quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou, estendeu suas mãos, disse, está consumado, aleluia! Demônios tremeram, o inferno estremeceu. É um tipo para cada caminho. E ele ressuscitou na manhã de Páscoa. Eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Aí está ele, Jeová Rafa, Jeová Manassés, Jeová Jireh, o sacrifício provido por Deus. Não conseguiria ter uma palavra para dizer. Então lá atrás, como Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, da mesma forma deve o Filho do Homem ser levantado. Esse é o brilho daquela luz de Deus, lá atrás, em um tipo, olhando para uma serpente de bronze que era um símbolo. Ele disse, tenho que cumprir minha palavra, você tem que morrer. O pobre sujeito estava tremendo. Ele disse, o que posso dar-lhe antes de matá-lo? Disse, um copo d'água. Então ele foi e apanhou o copo d'água, e ele o segurava em sua mão e tremia assim. Ele não conseguia segurá-lo. Ele disse, agora, espere um minuto, endireite-se. Ele disse, eu não vou matá-lo ou tirar sua vida até você beber esta água. E o escravo a jogou no chão. O que ele fará? Se ele é um homem justo, ele manterá sua palavra. Se ele não cumprir sua palavra, ele não é um homem justo. Ele tem que libertá-lo, não importa o que as leis da terra digam. E se Jesus disse, qualquer coisa que desejares, quando orares, crê e receberás. Ele tem que manter isto. Ele é justo. Com pacto ou sem pacto, esta é a sua palavra. Um rapaz saiu há não muito tempo atrás para um determinado seminário para aprender um punhado de tolices que ele não deveria ter aprendido. Então sua velha mãe ficou doente. Um de seus vizinhos pertencia a uma igreja do Evangelho completo. Eles trouxeram o pastor em casa. Disse, deixe-me trazer o pastor aqui para orar por você. Disse, ele é um bom homem justo e ele crê em Deus. Disse, deixe-o vir para orar por você. Então ela disse, tudo bem.
do nothing for her. So the young man come up there, the pastor, and prayed for the elderly woman, and laid his hands on her according to Mark 16. O médico nada podia fazer por ela. Então o jovem foi ali, o pastor, e orou pela mulher idosa e colocou suas mãos sobre ela de acordo com Tiago ou de acordo com Marcos 16. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. He come up and laid his hands upon the woman. A few days she was up and going about her work and was well. Ele foi e colocou as mãos sobre a mulher. Em poucos dias ela tinha levantado e fazia o seu trabalho, estava boa. When her son returned home from the college, why, he was so happy, you know, and he says to his mother, so happy, that I been getting along, mother. Quando seu filho regressou para a casa da faculdade, ora, ele estava tão feliz, você sabe, e ele viu sua mãe tão feliz, disse, como tem estado, mamãe? Just fine. Said, oh, son, I forgot to tell you something. Disse, muito bem. Disse, filho, eu esqueci de lhe contar uma coisa. Said, while you was away these 4 years, that I got sick. And you know, Mrs. So-and-so over here belongs to that full gospel church. Disse, enquanto você estava fora por esses 4 anos, disse, eu fiquei doente. E você sabe, a senhora fulana de tal aqui pertence àquela igreja do Evangelho completo. Said, her pastor come up and laid hands on me according to Mark 16, and I got well. Disse, seu pastor veio e colocou as mãos sobre mim, de acordo com Marcos 16, e eu fiquei boa. So the doctors couldn't do nothing for me when I had that sick spell, so that's how I got well. Disse, os médicos nada puderam fazer por mim naquele período de enfermidade. Disse, foi assim que fiquei boa. He said, well, mother, I want to inform you something. Said, of course, our way to college, we learned this. Ele disse, bem, mamãe, eu quero lhe informar algo. Disse, naturalmente, lá na faculdade nós aprendemos isto. Said the last 9 verses of Mark 16 isn't inspired. Disse, os últimos 9 versículos de Marcos 16 não são inspirados. That was put in there to the Vatican. Disse, eles foram colocados ali pelo Vaticano. Said there's no history that says that word in there is inspired. Disse, não existe história que afirme que aquela palavra ali é inspirada. And the little woman said, praise God, praise God. E a pequena mulher disse, louvado seja Deus, louvado seja Deus. He said, what's the matter with you, mother? Ele disse, o que há com a senhora, mamãe? She said, if God could heal me with words that isn't inspired, what could he do with that that is inspired? Ela disse, se Deus pode me curar com palavras que não são inspiradas, o que poderia ele fazer com aquelas que são inspiradas? There you are. Aí está você. If he could do that with uninspired words, what would he do with that that is inspired? Se ele pode fazer aquilo com palavras não inspiradas, o que ele faria com aquelas que são inspiradas? When there's 600 and something promises directed to the church in the last days that these things will take place, and his power is yet the same. Quando existem 600 e tantas promessas dirigidas à igreja nos últimos dias de que estas coisas acontecerão, e seu poder ainda é o mesmo. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Whatsoever things you desire when you pray, believe you receive them. Seja o que desejardes quando orardes, crede, pois que as receberá. If you abide in me in my word, you ask what you will, and it'll be done unto you. Se estiverdes em mim, em minha palavra, em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. The things that I do shall you also. Greater than this, for I go to my Father. As coisas que eu faço também as fareis, maiores do que estas, quando eu for para meu Pai. Lo, I'm with you always, even to the end of the world. Eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. Wherever 2 or 3 are gathered together in my name and agree upon anything and ask, they shall receive it. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome e concordarem em qualquer coisa que pedirem, eles receberão. Forget it, brother. It's God's will to do it. Esqueça sobre isto, irmão. É a vontade de Deus fazer isto. Yes, there's only Satan robbing you. Sim, é simplesmente Satanás assaltando-o. Believe him. Creia nele. And against hope, believe in hope that he might be the father of many nations, according to that which is spoken, so shall thy seed be. E o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Not circumstances. Not what somebody else said, what if somebody else died when you got the same thing, don't consider it. See? Não circunstâncias, não o que outra pessoa disse. E se alguém já morreu, sendo que você tem a mesma coisa? Não atente para isto, veja. When he was about 100 years old, neither the deadness of Sarah's womb,
pois era já de quase 100 anos, nem para o amortecimento do ventre de Sara. She was included in it. God never gives Sarah the promise to give Abraham the promise. But Sarah was included. Ela foi incluída nisto. Deus nunca deu a promessa a Sara. Ele deu a promessa a Abraão, porém Sara foi incluída. He made the promise in Christ Jesus, and I was included in him. You were too. See? Ele fez a promessa em Cristo Jesus e eu fui incluído nele. Você foi também. Estão vendo? He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. And being fully persuaded that what he had promised, he was also able to perform. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso também para o fazer. Therefore it was imputed to him for righteousness. Que isso lhe foi também imputado como justiça. Now it was not written for his sake alone, it wasn't imputed, but unto him. Ora, não só por causa dele está escrito, lhe não fosse tomado em conta. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised Jesus our Lord from the dead. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Who was delivered for our offense and was raised again for our justification. O qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Oh, brother, that just hit the devil in the face for that 365 days a year. Oh, irmão, isso apenas... Eu posso simplesmente acertar na cara do diabo com isso por 365 dias ao ano, veja. You're a liar. There's the word. I am he. Você é um mentiroso. Aí está a palavra. Estou curado. If somebody comes up and puts it on you, if somebody went out here and done some kind of something to you and let you get well, it doesn't inspire you. Se alguém se aproxima e coloca isto em você, se alguém sai aqui, faz alguma coisa com você e o deixa ficar bom, isso não inspira você. But here's what it is. He that believeth, I am healed now. Mas aqui está o que é, aquele que crer. Estou curado agora. If God come down and heal me positive right out with a miracle, it wouldn't be as great as it would if I can see the promise of God and take it into my heart. Se Deus descesse e me curasse positiva e imediatamente com um milagre, isso não seria tão grande como se eu pudesse ver a promessa de Deus e tomá-la em meu coração. Stand there. I can say, Jesus is now healing me. For I have accepted his word. It's in my heart. He is now interceding for me before the Father. I shall be well. De pé ali, eu posso dizer, Jesus está agora me curando, pois eu aceitei sua palavra. Está em meu coração. Ele está agora intercedendo por mim diante do Pai. Eu ficarei bom. There's what God loves. Aí está o que Deus ama. Standing on his word, that's right. He's healing me now, every day. Coloque-se ali em sua palavra e diga, está certo, Ele está me curando agora, a cada dia. That was the woman with the garden. I see. I just give her something to do. Aquela era a mulher com o papo. Eu posso ver. Eu simplesmente lhe dei algo para fazer. So just putting one head off. But she was happy. Said, oh, look. Então, não queria nenhum de forma alguma, mas ela estava feliz. Disse, veja, veja. And the next day it's about that much. The next day it's about that much. She put it all together and said, that can't be wrong. See? There you are. E no dia seguinte, foi um tanto assim. Então, no outro dia, cerca de um tanto assim, ela juntou tudo aquilo e disse, isso não pode estar errado. Veja, aí está você. When Elijah had closed the heavens, that it rained not in the space of 3 years, Elijah did that. That it rained not for 3 years and 6 months. Quando Elias fechou os céus para que não chovesse por um período de 3 anos, Elias fez aquilo que não chova por 3 anos e 6 meses. And when he ducked his head between his little old skinny knees, probably they come up to your door this morning and run him away. E quando ele inclinou sua cabeça entre seus pequenos joelhos magros, provavelmente, se ele chegasse à sua porta esta manhã, você o colocaria para correr. Fur all over his head like a, I don't know what, little piece of sheepskin wrapped around him like this, and a cruise oil on a stick, and here he comes. Com pele em volta de toda a sua cabeça, como não sei o quê, uma pequena pele de ovelha enrolada ao seu redor assim, e uma botija de azeite e um cajado, e aqui vem ele. That bald head shining, he sat down there, put his knees down, head down between his knees, and he prayed. God, the trouble down
by the way now, Israel has repented. Come, Lord, and send them relief. Isto é tudo. E todas as vezes que se assentava ali, abaixava seus joelhos, a cabeça entre seus joelhos e orava: Deus, o problema não está mais na frente agora. Israel tem se arrependido. Vem, Senhor, e lhes envia chuva. Like that woman the other day, when sin has gone out, said, Satan, you can't hold her. Como aquela mulher outro dia, quando o pecado saiu, eu disse: Satanás, você não pode segurá-la. No, sir. That's it. Come, Lord. Não, Senhor. É isto. Vem, Senhor. All right. The trouble's gone. Correto. O problema acabou. He prayed 6 times. Come back down. That didn't stop him. He kept on praying. That's right. Ele orou 6 vezes. Voltou. Aquilo não o reteve. Ele continuou orando. Correto. Then after a while, Gehazi goes up for his service, looks and he comes back and he said, Oh, I see a little cloud about the size of a man's hand. Então, após algum tempo, Geazi subiu. Seu servo olhou e ele voltou e disse: vejo uma nuvenzinha mais ou menos do tamanho da mão de um homem. Well, the skies were having rain for 3 years and 6 months. Brass! Ora, os céus não chovia por 3 anos e 6 meses. Bronze! Brass speaks of divine judgment, the brazen altar. Judgment upon the nation that had forgot God. Brassy sky. O bronze fala do julgamento divino. O altar de bronze, julgamento sobre a nação que tinha se esquecido de Deus. Céus de bronze. Wish we had time to get into it. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar nisto. Then unbelief would have picked that up and thrown it away. Well, if that's all you can stand me, yeah. Mas então a incredulidade teria pego e jogado aquilo fora. Bem, se isso é tudo que tu podes me enviar, sim. But what did Elijah see when he seen the very first wheel turn? Oh my! He said, I hear the sound of abundance of rain. Mas o que Elias viu quando ele notou a primeira roda girar? Oh, que coisa! Ele disse: ouço o som de chuva em abundância. No cloud no bigger than that. What would do to water a nation? Nenhuma nuvem maior do que aquela. O que ele faria para regar a nação? Why is the cloud so? It's so hot in them skies that it would have vaporized, vapor went away like that. Ora, se a nuvem é tão... Aqueles céus estavam tão quentes que ela teria, vaporizado. O vapor teria sumido assim. But as soon as Elijah saw the first sign, the first little teeny move, he said, I hear the sound of abundance of rain when it's just a cloud that big. Mas tão logo Elias viu o primeiro sinal, o primeiro movimentozinho, ele disse: ouço o som de chuva em abundância, quando era apenas uma nuvem daquele tamanho. Brother, I believe that right now, this minute, that the power of the Holy Ghost is in this room to chill every sick person there is. That you can feel the cloud the size of a man's hand scream and holler, I hear the sound of perfect healing. Irmão, eu creio agora nesse instante que o poder do Espírito Santo que está neste lugar para dar refrigério a cada pessoa enferma que há, para que você possa sentir a nuvem do tamanho da mão de um homem, gritar e berrar: eu ouço o barulho da cura perfeita. God has to. Deus tem que fazê-lo. You reject it and say, well, I didn't get nothing. Then he'll die out. The hot waves of hell and doubt will fade out of your soul. Você rejeita e diz: bem, eu não recebi nada. Então ela desaparecerá. As ondas quentes do inferno e a dúvida farão com que isso desapareça de sua alma. But when you get that little grain of seed, stand on it. Mas quando você tem aquele pequeno grão da semente, firme-se nele! Not like the rock of Gibraltar, like the rock of ages. Não é como o rochedo de Gibraltar, é como a rocha eterna. Stand there, and you'll feel the sound of abundance of rain. Fique firme ali e você sentirá o som de abundante chuva. You are God's child. Você é filho de Deus. Satan has put that affliction upon you. Satanás colocou essa aflição sobre você. And Christ has already healed every one of you. E você sabe de uma coisa? Cristo já curou cada um de vocês. A sinner comes to and says, Brother Graham, I want you to pray for me. I want to be good, but you pray for me. You go back to your seat. Um pecador chega até o altar e diz: irmão Branham, eu quero que o Senhor ore por mim. Eu quero ser bom, mas eu simplesmente ore por mim e volta para o seu lugar. Next time I say, how many wants to be saved? Here he stands up. Na noite seguinte se diz: quantos desejam ser salvos?
Aqui ele se levanta. You want to be saved, young man? Yes, sir. Você deseja ser salvo, jovem? Sim, senhor. Well, why don't you get saved? I don't know. Bem, por que você não se salva? Eu não sei. There's just a devil holding that boy. That's all. Diz você apenas... O diabo está segurando aquele rapaz. Isso é tudo. He wants to do right, but there's a spirit of power that won't let him do right. Ele deseja fazer o que é certo, mas há um espírito, um poder que não o deixa estar certo. Now, hallelujah. There it is. Agora! Aleluia! Aí está! No wonder God will never let a true man of God ever say he can heal somebody. Não é de se admirar. Deus nunca deixaria um verdadeiro homem de Deus alguma vez dizer que pode curar alguém. Christ done that when he died. Cristo fez isso quando ele morreu! I couldn't save nobody or no one else can save anybody but God. Eu não poderia salvar ninguém ou nenhuma outra pessoa pode salvar alguém, exceto Deus. And God can't save you because he's already done it. E Deus não pode salvá-lo porque ele já o fez. The only thing you have to do is accept it. It's already done. A única coisa que você tem que fazer é aceitá-lo. Já foi feito. I wasn't saved 20 years ago. I was saved 1900 years ago. But 20 years ago I received it and accepted it. Eu não fui salvo há 20 anos atrás, eu fui salvo há 1900 anos atrás. Mas há 20 anos atrás eu recebi e aceitei. If it hadn't the first sin I've done, God would have wiped it off the face of the earth. Because he said he would. He'd have to keep his promise. Se não fosse o primeiro pecado que eu cometesse, Deus teria me apagado da face da terra, porque ele disse que faria, e ele tem que manter sua promessa. I was healed 1900 years ago. But I've got to accept it. Eu fui curado há 1900 anos atrás, mas eu tenho que aceitar isto. And the only thing that kept me from being saved when I was 12 years old, because the Spirit hung over me. A devil. Then wait a little while longer. E a única coisa que me impediu de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade foi porque um espírito pairava sobre mim, um demônio, dizendo, espere um pouco mais. That's the reason you wasn't saved when you become the age of accountability. Esta é a razão pela qual você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. A spirit you got with a crowd that hovered over you and kept hanging over you. Um espírito, você o pegou em uma turma e aquilo pairou sobre você e continuou sobre você. You wanted to do right. There's not a man that's got his right mind but what wants to do right. But there's something won't let you do right. Is that right? Você queria fazer o correto. Não existe um homem que tenha sua mente sã que não deseje fazer o que é certo. Mas tem algo que não deixa você fazer o que é certo. É isto certo? That's the devil. É o diabo! Hallelujah. Christ paid your healing, your salvation. Aleluia! Cristo pagou sua cura e sua salvação. Now, here it is. You get ready. Agora, aqui está. Você fique pronto. He commissioned his church to cast them devils out. Ele ordenou à sua igreja expulsar aqueles demônios. There you are. Aí está você. In my name they shall cast out devils. You ain't going to heal nobody, but you're going to cast the devil away from them so they can accept the healing I've already done. That's right. Em meu nome expulsarão demônios. Você não vai curar ninguém, mas você vai expulsar o demônio para longe deles para que então possam aceitar a cura que eu já fiz. Isso está certo. Preachers stood the platform and preached the gospel. Devils scatter. Pregadores sobem na plataforma e pregam o evangelho. Os demônios se espalham. The man comes to the altar under conviction, fell down and gets saved. O homem chega ao altar sob convicção, diz, eu quero ser salvo. Never saved the man, cast out the devil. That's right. The man got saved. Ele nunca salvou aquele homem. Ele expulsou o demônio, isto é certo. E o homem foi salvo. He come accepted his salvation. Ele chega, aceita sua salvação. The same thing by divine healing. A mesma coisa com a cura divina. You sick people here this morning believe that and have been born again and are sons and daughters of God. Christ has already healed you. Vocês, pessoas enfermas aqui esta manhã, creiam nisso e que nasceram novamente e são filhos e filhas de Deus. Cristo já curou você. The only thing keeps you from being well this morning is the Spirit hanging over you.
They won't fully let you go out there and believe God's promise that He's done it. That's right. A única coisa que o impede de ser curado esta manhã é um espírito pairando sobre você, que não o deixa ir além para crer na promessa de Deus que Ele fez. Isso é certo. Now, that's my commission. Agora, essa é a minha comissão. That's what God gave me. What He gave every gospel preacher who will believe. The power and authority to break that spirit. Isso é o que Deus me deu, é o que Ele dá a cada pregador do Evangelho que crê, o poder e a autoridade para romper aquele espírito. I believe with all my heart that every demon power that's in you at this minute is already broken. Creio de todo o meu coração que cada poder do demônio que está aqui neste momento já foi rompido. I do. I believe there's every sick person in here right now feels a lot different. Eu creio que cada pessoa enferma que está aqui agora se sente muito diferente. If that's right, raise up your hand, you who was sick. See there? Se isto é certo, levante sua mão, você que estava doente. Vejam aí. What's the matter? That devil is broke away from you. You have to. Você, qual o problema? Aquele demônio se afastou de você. Ele tem que se afastar. Faith cometh by hearing, hearing of the word. A fé vem pelo ouvir a palavra. Jesus Christ died for you. Jesus Cristo morreu por você. You can be healed right now to fulfill that commission. Você pode ser curado neste instante para cumprir aquela comissão. You people that's sick here this morning, your hand will come in here that way while that Spirit's upon you. While you feel the Spirit of God. Vocês, pessoas que estão enfermas aqui esta manhã, ou estavam, ou entraram aqui desse jeito, enquanto o Espírito está sobre você, enquanto você sente o Espírito de Deus. Oh, I'm sorry. It's way past. Está chegando. Oh, sinto muito. Já passou. All you people that's sick, was sick when you come in here, won't you come here that I might fulfill my commission? I'm under obligation to my Lord. Todos vocês que estão doentes, estavam doentes quando entraram aqui. Eu quero que você venha aqui para que eu possa cumprir minha comissão. É minha obrigação para com o meu Senhor. And my claims as a divine angel appeared to me at my birth and commissioned me at 12 years old and sent me out here a few years ago and said these things, and it's undisputable around the world. E minhas declarações é como que um anjo divino apareceu para mim em meu nascimento e me comissionou aos 12 anos de idade e me enviou por aí há poucos anos atrás e disse estas coisas e são incontestáveis ao redor do mundo. Demons and infidels and skeptics and agnostics and modernists and communists and everything else has attacked it upon the ways of saying it was. Demônios e infiéis, escépticos e agnósticos e modernistas e comunistas e tudo mais têm atacado sobre as maneiras de dizer que isto foi. Some of them said spiritualism. Some of them said it's the working of devils. And the others said it's a mental telepathy. Alguns dizem espiritismo, outros dizem é obra de demônios. E o outro diz é uma telepatia mental. And every single time that they rose up, Almighty God stood before me and conquered. Right. E todas as vezes que eles se levantaram, o Deus Todo-Poderoso se colocou diante de mim e conquistou isso. Isso é certo. Take it anywhere you want to, in any nation you want to. Leve-o para qualquer parte que você desejar, em qualquer nação que você desejar. Every nation I've entered, every city nearly, I've had to fight that thing. Say mental telepathy. Cada nação que eu entrei, quase cada cidade, eu tive que lutar com essa coisa. Dizem, é telepatia mental. I say, take everybody out of here that thinks it's mental telepathy. Eu dizia, tirem todos daqui que pensam que é telepatia mental. Take everybody that knows anything about me out. Bring me the patient. Tirem todos os que sabem qualquer coisa a meu respeito. Tragam meu paciente. Say spiritualism. Diziam, é espiritismo. I say, then if I'm by spiritualism winning souls to Jesus Christ and conquering devils, what are you doing with what you got? Eu digo, então se eu, através do espiritismo, estou ganhando almas para Jesus Cristo e conquistando os demônios, o que você está fazendo com o que você tem? Judge by their fruits, Jesus said, you shall know them. Julgue pelos seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Ever see a spiritualist casting out devils, you never will. That's right. Você já viu um espírita expulsando demônios? Você nunca verá, correto. I said, Jesus said, by their fruits they shall know. Eu disse,
Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. I said in the past few years, by God's grace, I've won 350,000 souls to Christ. What have you done? Eu disse, nos poucos anos passados, pela graça de Deus, eu ganhei 350 mil almas para Cristo. O que você fez? Man met me out here and said, a certain woman told him I was the devil, and all my work was done in the devil. Um homem se encontrou comigo aqui e disse que uma certa mulher lhe disse que eu era um diabo, e todo o meu trabalho era feito no diabo. They pulled away from the church here, and God bunch you ran out with them, and now I got... Eles saíram da igreja aqui e tem um grupo que foi com eles e desta maneira... I said, what have you done? Show me the fruit. Eu disse, o que você tem feito? Mostre-me o fruto. She started down there and got uprooted and said, every branch that my Heavenly Father hasn't planned to be rooted up. Ela começou lá embaixo e Deus desarraigou. Ele disse, cada galho que nosso Pai Celestial não plantou será arrancado. I put that tabernacle on the corner, kneeling here on a pile of gypsum weeds and old horse weeds here in this right over this pulpit this morning. When it was a palm, God said, I'll bless it. Quando coloquei esse tabernáculo na esquina, e ajoelhado aqui em um monte de erva daninha do gesso e ervas de carvalho aqui, e bem aqui onde está este púlpito esta manhã, quando era uma lagoa, Deus disse, eu abençoarei isso. Here stood the false prophets up there. I've seen automobiles moving in and out. I've seen the stones going one from another. Aqui os falsos profetas se levantaram e disseram, eu vi automóveis entrando e saindo, eu vi as pedras passando de um para outro. That was 20 years ago. And today it's still sailing on. And it will sail on. Because it was built here on sweat and tears of prayer and promise of God. It shall prevail. Aquilo foi há 20 anos atrás e hoje ele continua velejando e velejará porque foi construído aqui sob suor e lágrimas de oração e a promessa de Deus, ele prevalecerá. Upon this rock I'll build my church. The gates of hell won't prevail against it. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. There you are. Yes, sir. Aí está você. Sim, Senhor. Don't pay no attention to what they say. I've learned my lesson of listening to people who don't know what they're talking about. Não dê atenção ao que eles dizem. Aprendi minha lição de ouvir o povo que não sabe o que está falando. I listen to one person, that's Almighty God. Eu ouço a uma pessoa, e esta é o Deus Todo-Poderoso. Jesus said, from henceforth you ask in my name, ask the Father in my name. You'll get it. Jesus disse, de agora em diante peçam em meu nome, peçam ao Pai em meu nome, e vocês obterão. I believe it. Eu creio! I'm hard in Texas. This is all I'm trying to get away from. It's burning my heart. Certa vez em Harlingen, Texas, era disso que eu estava tentando me afastar. Estava ardendo em meu coração. They come up there and I've got it in my little textbook of a thing. Eles chegaram ali, e tenho isto em meu... Não, está em meu pequeno manual, de uma coisa. Said that I was the FBI was there to expose me. That I was a devil. Disseram que eu era O FBI estava ali para me desmascarar que eu era um demônio. And ministers, a bunch of them up there, around somewhere up above Houston there. Call the name of the place in a minute. E os ministros, um grupo deles lá em cima por volta de algum lugar acima de Houston ali, eu lembrarei o nome do lugar em um instante. Put out a big bunch of tracts and passed them all around like that over the auditorium and said that I was Simon the sorcerer, casting out devils like Simon the sorcerer, witchcraft. Publicaram um punhado de panfletos e os distribuíram por ali a respeito disso, assim, no auditório, e disseram que eu era Simão, o mágico, expulsando demônios como Simão, o mágico, feitiçaria. So that night here, there's been a couple of girls that have been healed there, and they come over crying and everything. Said, well, you ought to... they said they was going home, they was afraid. Então, naquela noite aqui, haviam duas moças que tinham sido curadas ali, e elas foram, chorando e tudo mais, disseram, bem, você deve... Eu disse... Elas disseram que iriam para casa, elas estavam com medo. Said the FBI picked you up, Brother Branham, and this girl was putting her right mind when you seen that vision over. Disseram, o FBI o apanhará, irmão Branham. E esta garota ficou consciente quando foi vista aquela visão sobre ela. Ele disse, eu errei. Talvez eu causei o problema. Eu disse, você está com medo. Eu disse, você viu Deus, o curador, não viu? Eu disse, observe-o como guerreiro. Watch him in battle, see how great he is. See
great God is as a warrior in battle. Observe-o na batalha. Veja quão grande é ele. Veja quão grande é Deus como guerreiro na batalha. And I walked out that everybody in this, here in my campaign, Mr. Baxter, my brother, and the two young ladies who was healing them, that minister said today that you was including them, I want you to go out of the building. Naquela noite eu cheguei e disse, todos nesta aqui em minha campanha, Sr. Baxter, meu irmão, e as duas jovens que foram curadas e aqueles que ministram disseram hoje que você estava incluído neles. Eu quero que saiam do edifício. They went out of the building. Eles saíram do edifício. I said, now I've got a paper here, which the custodian of the auditorium went out and got out thousands of them off the cars, hard little Mexican kids to go get them. Eu disse, agora estou com um pedaço de papel aqui que o zelador do auditório saiu e tirou milhares deles dos carros. Contratou umas crianças mexicanas para retirá-los. I said, I've got a little bill here that says here tonight that I'm Simon the Sorcerer and going to be exposed by the FBI here tonight. Eu disse, eu tenho uma pequena nota aqui esta noite que diz que sou Simão, o mágico, e que serei desmascarado pelo FBI aqui esta noite. I said, all right, FBI, I am on the platform in the name of the Lord Jesus Christ. Come to the platform now and expose me. Eu disse, muito bem, FBI, estou na plataforma no nome do Senhor Jesus Cristo. Subam até a plataforma agora e me desmascarem. I said, if I'm doing anything outside of God Almighty's Bible, come here and expose me. Eu disse, se estou fazendo qualquer coisa fora da Bíblia do Deus Todo-Poderoso, venham aqui para me desmascarar. I said, where are you at? Eu disse, onde estão vocês? Thousands sitting there and everybody's crying. Milhares assentados ali, todos estavam chorando. I said, I'm waiting for the FBI. According to your paper here, you're going to expose me tonight. Eu disse, estou esperando pelo FBI. De acordo com seu panfleto aqui, vocês iriam me desmascarar esta noite. Just then I waited a few minutes and I felt the Spirit telling out. I said, it wasn't the FBI. I'm no criminal. Bem, naquela hora, esperei alguns minutos e eu senti aquele espírito saindo. Eu disse, não foi o FBI? Eu não sou criminoso. I said, every time an FBI agent come in my meeting, they got saved. Eu disse, todas as vezes que um agente do FBI vem à minha reunião, eles se salvam. Their chief got saved in my meeting. Captain Al Ferrar. O chefe deles foi salvo em minha reunião, Capitão Al Ferrar. I said, no FBI does anything like that. Eu disse, o FBI não faz nada assim. I said, what it is two backslidden preachers. Eu disse, isto é que são dois pregadores apóstatas. I looked hanging out there, there's a great big black thing hanging over the audience. Eu olhei pairando ali, e ali havia uma grande coisa negra pairando sobre a audiência. I seen it move right up like this to the second balcony. I said, right there's the step one with the light suit on, one with the gray suit on. They got down like that. Eu a vi se mover assim na segunda galeria. Eu disse, bem ali assentados, um vestido de terno branco, um de terno cinza. E eles se abaixaram assim. I said, don't get down. I thought you was going to expose me. Look like somebody else. Eu disse, não abaixem. Eu pensei que vocês fossem me desmascarar. Parece que é outra pessoa. I said, you're a couple of backslidden preachers. You had nothing to do with it. Eu disse, vocês são dois pregadores apóstatas. Vocês não têm nada a ver com isto. I said, now, if I am Simon the Sorcerer and casting out devils and witchcraft as you say I am, and you're holy and righteous and God, come down to the platform. E eu disse, agora se eu sou Simão o mágico, expulso demônios com feitiçaria, como vocês dizem que sou, e vocês são santos e fiéis em Deus, venham até a plataforma. If I'm Simon the Sorcerer, I'll fall dead. If you're the one that's wrong, you fall dead. Come on down now. We're Susan crying. Se eu sou Simão o mágico, eu cairei morto. Se vocês são Simão, se vocês são os que estão errados, vocês cairão mortos. Desçam agora, nós veremos quem está certo. That's right. Put it to a challenge. Isto é certo, os coloquei em um desafio. They set their heads out. Don't duck their heads like that. Eles ficaram com suas cabeças abaixadas. Eu disse, não inclinem suas cabeças assim. I said, now people, you see who's in the right and who's in the wrong. They're scared. Eu disse, agora, povo, vocês verão quem está correto e quem está errado. Eles estão com medo. And there went out over top of it. It's hard to go. E ali eles saíram por cima o mais rápido que podiam. I said, oh, I see they're leaving. Perhaps maybe they're coming down here. Eu disse, vejo que estão saindo. Talvez seja que eles venham até aqui. They went out the building as hard as they could down the steps. Eles saíram do edifício o mais rápido que podiam, descendo as escadas. I stood there and waited. I said, now we'll see. Let them come to the platform. Let God show who's who. That's right. Eu fiquei ali e esperei. Eu disse, agora veremos. Deixe-os vir à plataforma.
Deixe Deus mostrar quem é quem. Correto. I said, if I be falsely, then God will show it falsely. If I'm right, God will always testify for the right. Eu disse, se sou falso, então Deus mostrará que isto é falso. Se sou correto, Deus sempre testificará pelo certo. Like it was at Houston, when that Baptist preacher said that I was a demon and so forth. You see what took place when the angel of the Lord come down. Como foi em Houston, quando aquele pregador batista disse que eu era um demônio e outras coisas. E vocês viram o que aconteceu quando o anjo do Senhor desceu. Now, you know what happened? We never seen no more of them. Agora, sabem o que aconteceu? Nunca mais os vimos. That night the Lord told a victory there that still talked about in Harlingen. Naquela noite, o Senhor lançou uma vitória ali que continua a ser comentada em Harlingen. See? The Lord hath planted it. I'll water it day and night. That some should pluck it from my hand. Vem, eu, o Senhor, a plantei, e a regarei dia e noite, para que não a arranquem de minha mão. Come now, boys, will you get the piano right quick? Venham agora, rapazes. Podem vir até o piano rapidamente? Let the 60 boys who are sick come around the altar right quickly now. Que as pessoas enfermas ou os que estiverem doentes venham ao redor do altar bem depressa agora. We just got about 10 minutes here, and we're going to free you from every demon power that hangs around you. In the name of the Lord Jesus. Só temos mais ou menos uns 10 minutos aqui e vamos libertá-lo de cada poder do demônio que está pairando ao seu redor, no nome do Senhor Jesus. I give unto them my name and authority. Eu lhes dou meu nome e autoridade. Trying this, because I believe that God is ordaining me to do so. Tentando isto porque eu creio que Deus está me ordenando para fazê-lo. I believe it if I can only get the people to believe it. Eu creio, se eu tão somente puder fazer com que as pessoas creiam. Then if this isn't successful, then I believe the Lord has got a place before you. I'll go back just straight with the vision, just one or two or three or whatever I can get to tonight. Então, se não tiver resultado, então creio que o Senhor, eu tenho um velo diante dele. Eu voltarei diretamente com a visão apenas uma ou duas ou três, ou seja, a quantos que eu conseguir atender em uma noite. You've been in my meetings, every one of you. You've never seen one of them times of what was perfect. Vocês têm estado em minhas reuniões, cada um de vocês. Vocês nunca viram uma dessas vezes que não fosse perfeita. It'll tell you where your sin is. That's the only thing it can do. Isso lhe dirá onde está seu pecado. Esta é a única coisa que pode fazer. Healing is already yours. The only thing it is there is sin. A cura já é sua. A única coisa que é, então, é o pecado. Maybe something you're doing in life is not right, or either some demon is holding over you that won't let you believe. Talvez algo que você esteja fazendo na vida que não esteja correto, ou mesmo algum demônio que o esteja segurando que não o deixa crer. You know, if it isn't Jesus told something wrong. Agora você sabe, se não é, Jesus disse algo errado. All things are possible to him that believes. Is that right? Todas as coisas são possíveis aos que creem. É isso certo? And it lays within you, not in God. Então vai de você por dentro, não de Deus. If I said here lays, if you won't need a dollar bill. Se eu dissesse aqui está, se você deseja, precisa de uma nota de $1. I think I got one. All right. Eu acho que tem uma. Correto. If there's a dollar bill, that's already provided for the needy man. If it is, it's yours if you'll come get it. Se existe uma nota de $1, já está provida para um homem necessitado. Se for, é seu se for vier buscá-la. I don't have to do no more about it. I laid it out there. Is that right? Eu não tenho nada mais a ver com isto. Eu a coloco ali, está certo? Well, Jesus, when he died, he healed you. Bem, Jesus, quando ele morreu, ele curou você. He was wounded for your transgression. With his stripes, you were healed. Past him. Ele foi ferido pelas vossas transgressões, pelas suas pisaduras fostes sarados, no pretérito. It's up to you now. Come get it. It's yours. Depende de você agora. Venha e obtenha. É seu. I believe. In my name they shall cast out devils. I believe that. Eu creio. Em meu nome expulsarão demônios. Eu creio nisto. He's let me do it before, and I believe he'll let me do it this morning. Ele me deixou fazê-lo antes e eu creio que ele me deixará fazê-lo esta manhã. You believe that? Você crê nisso? All right, let's the end here. Move right back this way. I want to get down there so I can pray. There's a pray and cast the evil spirit out
so the people can get back to their seats around that wall. Certo, deixe o fim aqui se mover para trás deste lado, todos vocês aí embaixo, para que eu possa orar. E enquanto oro e expulso o espírito maligno, para que então as pessoas possam voltar aos seus lugares ao redor daquela parede. Like you will, brethren. Move right in this way. Queiram, irmãos, vir por este lado. Now look here. What's use of playing around halfway believing anything? Agora veja aqui, qual a necessidade de brincar e crer pela metade em qualquer coisa? Where's that lady was in that wheelchair? You lady. Onde está aquela senhora que estava na cadeira de rodas? A senhora mesma. What's use of standing there? Jesus Christ has made you whole. Certainly has. Qual é a finalidade de estar assentada aí? Jesus Cristo a curou. Com certeza ele curou. I see him lead some woman a while ago. I believe this man sitting here leading maybe his wife there. She's crippled or something. Eu ouvi guiar certa mulher há algum tempo atrás. Eu creio que é o homem aqui de pé que está guiando. Talvez seja sua esposa ali. Ela é aleijada ou algo assim. Lady, there's no need of you being in that condition. Senhora, não há necessidade de estar nessa condição. The lady said she had a little girl here, a little child. There was something wrong with it, and all kinds of diseases and things. Deaf, dumb, blind, whatever. There's no need of doing that. Uma senhora disse que ela tinha uma garotinha aqui, uma criancinha, havia algo de errado com ela, e todos os tipos de enfermidades e coisas, surda, muda e cega, seja o que for, não há necessidade disto. Let's bow our heads. I want you to believe. Vamos inclinar nossas cabeças. Eu quero que você creia. Oh God, our Heavenly Father, I come to thee this morning as your servant. Ó Deus, nosso Pai Celestial, venho a Ti esta manhã como Teu servo. Lord, I preach the word. It's your word, it's not mine. Senhor, eu preguei a palavra. É Tua palavra, ela não é minha. I know that you're here to heal the people, to make them well. E sei que Tu estás aqui para curar as pessoas e deixá-las bem. I believe that you will do it, dear God. Creio que Tu o farás, querido Deus. And I pray you to have mercy. E rogo que Tu tenhas misericórdia. Lord, realizing in these visions the only thing that they can do is to reveal the sins of the people. Senhor, sabendo que estas visões, a única coisa que elas podem fazer é revelar os pecados das pessoas. But Lord God, may the Holy Ghost do that right now. Mas, Senhor Deus, que o Espírito Santo faça isso neste momento. May He reveal in every heart the hindrance. Que Ele possa revelar em cada coração o empecilho. If there's any sin in their life, then may it be forgiven right now, Lord. I pray through Jesus Christ's name. Se houver algum pecado em suas vidas, então que possam ser perdoados agora mesmo, Senhor. Eu oro no nome de Jesus Cristo. And may these group here today be like those the other night. May there be a perfect deliverance of every one of them. E que estes, o grupo aqui hoje, seja como aquele da outra noite, que possa haver uma libertação perfeita com cada um deles. May they be healed this morning. Return back Wednesday night happy, shouting and rejoicing. Grant it, Father. Possam eles ser curados esta manhã e voltarem quarta-feira à noite alegres, gritando e regozijando. Concede, o Pai. Now, upon the authority of your word, I go forward to cast out devils to fulfill your word through Jesus Christ's name. Agora, na autoridade de Tua palavra, eu vou adiante para expulsar os demônios, para cumprir Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Now, Satan, I know you're holding this people. Dark, gloomy, hideous thing holding over them saying, well, I'll make a try. Agora, Satanás, eu sei que você está segurando essas pessoas. Uma coisa escura, triste, horrenda a segura, dizendo, bem, eu tentarei. But I want to speak to you. Mas eu quero falar com você. I stand in their place between them and God this morning. Eu me coloco no lugar delas, entre elas e Deus esta manhã. I stand as a servant of Almighty God. Eu me coloco como servo do Deus Todo-Poderoso. My sins are gone through the blood of Jesus Christ by divine faith that I have in Him as the Son of God. Meus pecados se foram através do sangue de Jesus Cristo, através da fé divina que tenho nele como Filho de Deus. And I claim, and the Bible claims first,
And I speak as the Bible, that he spoiled every power that you ever had at Calvary. E eu declaro, e a Bíblia declara primeiro, eu falo como a Bíblia, que ele destruiu cada poder que você já teve no Calvário. And the Bible claims that his disciples are to carry this commission that he had here on earth to the end of the age. E a Bíblia declara que seus discípulos têm que levar esta comissão que ele teve aqui na terra, até o fim da era. And I am his disciple. Therefore, this morning I come as a representative. A representative of Jesus Christ. In his absence, I am set in his place. E eu sou seu discípulo, portanto, esta manhã eu venho como representante de Jesus Cristo em seus atos. Fui enviado em seu lugar. And whenever I call over the person, your power will break. And the person will be free and go out of here and get well. E seja quando for que eu chamar a pessoa, seu poder romperá, e a pessoa estará livre e sairá daqui e ficará boa. I challenge you, in the name of Jesus Christ, to his blood I stand. Eu o desafio no nome de Jesus Cristo, através de seu sangue. Eu me firmo. And you leave every person who I lay my hands upon. E deixe cada pessoa na qual eu colocar minhas mãos. Not in my holiness, not in my name, for my name is nothing to you. My holiness is nothing, I have none. Não é minha santidade, não é meu nome, pois meu nome não é nada para você. Minha santidade não é nada, não tenho nenhuma. But you won't recognize my name, but you'll recognize Jesus. You're going to come out, and I'm speaking to you. Mas você não reconhecerá meu nome, porém você reconhecerá Jesus. E você vai sair. E eu estou falando com você. I go now in a challenge. And if you try to hold any of these people, may the curse of God come upon you. Eu agora entro num desafio. E se você tentar segurar alguma dessas pessoas, que a maldição de Deus venha sobre você. May you get out. Take your hand off of these Christians. Que você saia. Tire sua mão destes cristãos. Your dirty, sickening hand, afflicting and crippling and sickening these people and giving them diseases, you take your hand off in the name of Jesus Christ. Sua mão suja e doente, afligindo e aleijando e adoentando essas pessoas, e lhes dando enfermidades. Tire sua mão no nome de Jesus Cristo. Of Jesus Christ, the Son of God. Glory to God. I ask you to rise in his name, going home perfectly well, to glorify God. Rise up. Nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, lhe peço para levantar no seu nome, vá para casa perfeitamente curada, para glorificar a Deus. Levante. People may raise their heads. Amen. Raise your heads, friend. E as pessoas podem levantar suas cabeças. Almighty God, author of eternal life, giver of every good gift, send thy blessings upon this man who stands here, knowing that this is the only chance of his life to ever be a normal man again. Yes. Deus Todo-Poderoso, autor da vida eterna, doador de toda boa dádiva, envia tuas bênçãos sobre este homem que está aqui de pé, sabendo que esta é a única chance de sua vida de alguma vez ser normal novamente. With his hips and limbs all in this condition, over these crutches he's walked. Com seus quadris e membros em toda esta condição, sobre essas muletas ele tem andado. He wants to return to his home to testify to the glory of God. Drove many miles to get here. Ele deseja voltar para sua casa, para testificar da glória de Deus. Dirigiu muitas milhas para estar aqui. And Father, I pray that this will be the hour that he will say in his heart, if others can, I can also. And you died for me to liberate the same as you did for others. Grant it, Father. E Pai, eu oro para que esta seja a hora em que ele dirá em seu coração, se os outros podem, eu também posso. E tu morreste por mim,
para libertar, do mesmo modo que tu fizeste pelos outros. Concede-o, Pai. Therefore, thou demon, hast crippled up his body. I come in this challenge of faith against you to challenge you in this duel. Portanto, você, demônio, que aleijou o corpo dele, eu venho no desafio da fé contra você, para desafiá-lo neste duelo. I adjure thee by Jesus, the Son of God, to come out of the man. Eu o conjuro através de Jesus, o Filho de Deus, saia do homem. Be reverent everywhere it holds the brother. Now, just a moment, it's none of his. Fiquem reverentes em todos os lugares. Isto firma o irmão. Agora só um momento, não é sua... Just don't be restless, friends. Apenas não fiquem inquietos, amigos. The presence of the Lord is near. Just be as reverent as you possibly can inside now. A presença do Senhor está próxima. Apenas fiquem o mais reverente possível, dentro e fora. The poor man's come here. He'll never walk no more without crutches if God doesn't help him now. O pobre homem veio aqui. Ele nunca mais andará sem muleta se Deus não o ajudar agora. He'll come here, he'll be worse than he ever was if he isn't healed. They'll probably have to pack him out if he isn't healed. Isso será, ele vem aqui, ele ficará pior do que antes se ele não for curado. Eles provavelmente terão que carregá-lo se ele não for curado. Because Satan, if he can find enough power to break him down, he'll break him right down if he can. Amen. So now he'll either break him down or God will deliver him and make him perfectly whole. Pois Satanás, se ele puder encontrar poder suficiente para derrubá-lo, ele o derrubará, se ele puder. Então agora, ou ele o derrubará ou Deus o libertará. E o deixará perfeitamente curado. Now, everyone, how many in here believe that God sent me to liberate this man tonight through his son? Agora todos, quantos aqui creem que Deus me enviou para libertar este homem esta noite através de seu Filho Cristo Jesus? All right. Now just be real reverent. Keep your heads down. Tudo bem. Agora fiquem bem reverentes. Mantenham suas cabeças inclinadas. You believe it with all your heart, sir. Você crê nisto com todo o seu coração, Senhor? You believe you're going to take these old crutches and throw them in the car and go on home, take them on your shoulder tomorrow and walk up and down the streets of your city testifying for God. Crê que vai pegar estas velhas muletas de jogá-las no carro e ir para casa e as carregará em seu ombro amanhã e andará de um lado para outro pelas ruas de sua cidade testificando para Deus? You haven't, what life you got left, brother, give it to the glory of God. O Senhor não, o restante de sua vida, irmão, entregue para a glória de Deus. You will serve him. You will serve him. O Senhor o servirá? O Senhor o servirá. You've been thinking of that recently anyhow, haven't you? Been thinking of a closer walk. O Senhor estava pensando nisto recentemente, de qualquer modo, não foi? Pensando em uma aproximação. The other day you said if God would only heal me, I'd walk closer to him. And that's right, you said that. Outro dia o Senhor disse, se Deus somente me curasse, eu andaria mais perto dele. Isto é certo. O Senhor disse isto. Then another thing, when I see you were in an automobile recently, and you were talking to somebody concerning those things. Então, outra coisa, quando o Senhor vejo que estava em um automóvel recentemente e o Senhor falava com alguém a respeito destas coisas. Is a man sitting in the front seat where you were sitting in the back? Is that true? Havia um homem assentado no banco dianteiro quando o Senhor estava sentado atrás. Isto é verdade? You were coming down the road, going over a little knob, turning to the right. When you was talking about, is that true? Vocês estavam descendo a estrada, passaram por uma pequena saliência virando à direita quando vocês estavam falando sobre isto. Isto é verdade? I'm not reading your mind, sir. That's God now. Eu não estou lendo sua mente, Senhor. É Deus agora. Now you begin to see what I'm speaking of. Now's the time of your deliverance. E agora o Senhor começou a sentir do que eu estou falando. Agora é a hora de sua libertação. Almighty God, now while the power of your presence is here, standing here to deliver this man, oh eternal God, author of life, send your blessings upon him, as I bless him in the name of thy Son. Grant it, Lord, through Jesus Christ. Deus Todo-Poderoso, agora, enquanto o poder de tua presença está aqui de pé para libertar este homem, ó Deus eterno, autor da vida, envia tuas bênçãos sobre ele, enquanto eu o abençoo no nome de teu Filho. Concede o Senhor através de Jesus Cristo. Thou demon, has crippled up this man, my brother. He's made his confession. Thank you. His secrets has been told. He's here now to walk. You can't hold him any longer. He wants to glorify God. Você, demônio que aleijou este homem,
Meu irmão, ele fez sua confissão. Seus segredos foram ditos. Ele está aqui agora para andar. Você não pode segurá-lo mais. Ele deseja glorificar a Deus. I come in a challenge against you. In the name of Jesus Christ, by a gift of healing ministered to me by an angel, I adjure thee, by Jesus, the Son of God, come out of him. Eu venho em desafio contra você, no nome de Jesus Cristo, através do dom de cura que me foi ministrado por um anjo. Eu o conjuro através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Saia dele! There it leaves. Keep your heads bowed everywhere. Aí ele sai. Mantenham suas cabeças inclinadas em todos os lugares. The sermon Believing God was delivered on Sunday morning, February 24th, 1952, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão Crendo em Deus foi pregado no domingo de manhã, dia 24 de fevereiro de 1952, no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América.